Quantos podem adorar o Senhor nosso Deus? Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Deus está neste lugar. Ele é adorado para sempre por esta igreja. Isaías capítulo de número 40. Glória a Deus. Isaías 40, versículo de número 29. Glória a Jesus. Isaías 40, versículo 29. Glória a Jesus. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. 31, toda a igreja, leia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Poder sentar glorificando a Deus. Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Deus está aqui, meus irmãos, renovando as nossas forças. O Senhor quer fazer algo aqui nesta tarde. Ele não precisa de muita coisa, só de fé, de boca aberta, de clamor. Você que está sem saída, Cristo é a saída. Ele renova as forças. Ele renova as forças. Ele renova as tuas forças nesta tarde. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus, de estar aqui mais uma vez nesse trabalho, junto com os meus irmãos. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Francisco de Assis, que é uma bênção de Deus em nossa vida, é um pai. A missionária Rejane, que também é uma bênção de Deus em nossa vida, que ora pelo nosso ministério, e as palavras dela são sinceras, eu sinto isso. E eu louvo a Deus pela vida de todos, né? Todos os meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. E que a missionária, eu louvo a Deus pela vida do que a missionária tem feito por nós, né? Através do pastor Francisco. Pastor Francisco, ele tem acompanhado nossa luta. Eu sou bem transparente naquilo que eu faço e dependo. Para quem não sabe, nós inventei de fazer uma casa, né? A gente precisa de uma casa. Aí eu só vi o povo dizer: casa acaba tudo, casa acaba tudo. Aí não tinha assim noção, né? Aí tem aquele dizerzinho: não entre sem a instrução do profissional, né? E a gente está na fase do acabamento e realmente acabou tudo, né? Acabou tudo. Mas Deus, nesse período, nós temos vivido da provisão de Deus. Deus não tem deixado faltar. Deus tem levantado muitas pessoas. Eu sou muito discreto em relação a isso. Até disse para alguns assim: para pedir para os outros é fácil. Eu achei mais fácil. Agora para a gente mesmo não é fácil. Mas Deus tem suprido as necessidades da gente. Deus tem levantado muitos irmãos, né? Eu sou bem discreto em relação ao nome deles. Eu apresento diariamente em oração todos aqueles que têm servido de providência para a minha vida. Trago também aqui o nome da nossa congregação, Família Vale da Bênção, que também tem nos ajudado, muitos irmãos lá. E assim, ninguém pode dar tudo, né? E Deus, Ele compartilha as bênçãos. E eu, antes de fazer esse pedido, eu orei muito a Deus: Senhor, será se é mesmo? Eu falo para alguém. E o Senhor falou fortemente ao meu coração que queria abençoar pessoas através desse pedido, e eu estava impedindo da bênção. Porque às vezes a gente pensa que ajudar alguém lá e vem mais um para ajudar. Esse povo não cansa de pedir, mas que na verdade
Você participa da bênção quando você ajuda alguém. Você participa da bênção. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: você está impedindo de alguém ser abençoado, sendo que esse alguém pode suprir uma necessidade sua. E eu falei com o pastor Francisco, ele acompanhando, e ele abriu esse espaço aqui para que a congregação Jerusalém, os irmãos, nos desse uma ajuda, via a missionária Rejane, que abriu também o coração, e nós estamos aqui. Então o motivo é esse, que nós estamos na conclusão daquela casa. Deus nunca tem deixado faltar. Às vezes a gente olha para um lado, olha para um outro, mas Deus sempre está ali com alguém, suprindo as necessidades. E de já eu agradeço, tem muitos irmãos que estão aqui, que já me ajudaram, e eu agradeço muito, cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na pessoa também da irmã Nega, que é uma mãe de oração. A irmã Nega chegou no nosso ministério, nos acompanha desde que chegou aqui no Lago da Pedra, e tem sido uma mãe de oração para mim, e eu louvo a Deus pela sua vida. E na pessoa dela, os demais irmãos todos sintam-se abraçados, e a gente agradece por cada ato de generosidade ao nosso ministério. Então o motivo, meus irmãos, é esse. O motivo é esse, né? E a cada irmão que tem contribuído, de já o meu agradecimento. E quando as coisas melhorarem, que sei que vai, que Deus é quem supre, nós queremos fazer um grande culto em ação de graça. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, através de pessoas. E vamos postar a arte do culto, e já todos que estão aqui, sintam-se convidados. São muitos que nos ajudaram, e eu quero fazer esse convite aqui de púlpito. Quando você vê nas redes sociais um culto em ação de graça pela conclusão da nossa casa, você vê algum encarte por aí desse trabalho, você já é o meu convidado especial para compartilhar conosco esta bênção, em nome de Jesus. E continue orando por nós, pela minha família, pelo nosso ministério, pela congregação Vale da Bênção, para que Deus continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Sem mais delongas, fez necessário eu falar isso para que os irmãos saibam, né, como que estarão ajudando, ofertando. Se você também não puder ajudar, a gente entende perfeitamente, as coisas não tão fáceis, mas a sua oração é muito importante para que Deus continue suprindo as nossas necessidades, em nome de Jesus. Meus queridos, o texto que nós lemos nesta oportunidade, de Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, fala-nos da renovação, sobre renovação. O tempo que nós temos é pouco, mas queremos ser bem sucintos, resumir o que nós trouxemos aqui em relação à renovação. A campanha que está sendo trabalhada é orando em todo o tempo. É impossível nós vivermos uma vida de oração, principalmente com regularidade, se não tivermos uma vida renovada com Deus. Observe, eu falei de vida de oração, primeiramente porque oração não deve ser um momento na vida do crente. Oração não deve ser uma circunstância. Eu não devo orar porque as coisas estão difíceis. Eu devo orar porque as coisas podem estar difíceis, se tiver fáceis também. Nós não podemos parar de orar. Devemos constantemente e sempre estar na presença de Deus em oração. Mas, queridos, é fundamental que nós tenhamos uma vida de renovação espiritual, que nós possamos buscar forças em Deus, porque, queridos, coisa difícil é você orar sem ânimo, é você orar desmotivado, é você orar cabisbaixo, é você orar desgastado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e sem esperança. Geralmente nós oramos para que Deus mude situações, mude as coisas, mas primeiramente, queridos, nós devemos direcionar a esta oração a nós mesmos que estamos orando, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê vigor. E Deus é especialista em dar vigor ao cansado. Deus é especialista em dar força ao que não tem nenhuma força. A renovação espiritual, queridos, ela nasce em cima de necessidades. As necessidades, principalmente elas de ordem espiritual, quando estamos desanimados,
quando estamos cabisbaixo, quando estamos sem vontade de orar, quando estamos sem vontade de vir à igreja, quando estamos sem vontade de levar aquela campanha. Quantos altares de oração foram quebrados, quantas orações ficaram pelo meio do caminho. Talvez eu estou, talvez não, eu tenho certeza, nós estamos na direção de Deus, falando para alguém aqui que desistiu de continuar a campanha de oração, porque não tem visto o resultado, principalmente porque nós somos imediatistas. Nós queremos orar agora e daqui a pouco, se possível agora, ver o resultado, mas as coisas não são assim. Acontece no kairós de Deus, acontece no tempo de Deus, pastor, e enquanto não acontece, tem um tempo chamado espera, e é neste tempo chamado espera que precisamos estar nos pés do Senhor, orando. E muitas das vezes neste tempo chamado espera, vem o desânimo, vem a frieza, vem a angústia, vem a decepção, a ponto de nos querer fazer parar. Mas também neste tempo é que vem a força de Deus, bendito seja o nome de Jesus. É que neste tempo, quando nós nos colocamos na posição de Deus, é como o versículo diz: Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nesta tarde, debaixo do sangue de Jesus, eu quero ser profeta de Deus. Levante a tua mão nesta tarde, com ousadia, temor e tremor. Eu digo a você: tem renovação de forças para a tua vida. A campanha precisa ser levantada, o altar precisa estar de pé, e o altar vai estar de pé, porque Deus está nesta tarde te dando força necessária para continuar orando, clamando e vindo para a casa de Deus, adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, quando surge a desesperança, quando surge o desânimo, quando surge a angústia, quando as forças se acabam, quando o vigor se acaba, entra o nosso Deus com vigor, com força, com renovação espiritual, para nos animar e nos fortalecer. Nesta tarde, esta casa será, ela é hospital de Deus para a tua vida espiritual. Deus está te dando forças para continuar orando, clamando, de joelhos dobrados na presença de Deus. Diz o Senhor nesta tarde: para que a tua casa fique de pé, você precisa estar de pé. O Senhor te levanta nesta manhã com força, com graça. Oh glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Para que você continue clamando, você precisa estar de pé. Deus te trouxe aqui, pastor, mas era para Deus ter trago o meu marido, que eu oro tanto por ele, o meu filho, que eu oro tanto por ele. Não, Deus trouxe você, depois ele vem para quê? Para te renovar, para te dar graça, para te animar. Põe-te em pé que eu falarei contigo, diz o Senhor. Ele te dá forças, Ele te dá forças. Aleluia. E os passos para esta renovação espiritual, segundo Isaías nos mostra: primeiro, esperar no Senhor. Em quem você tem esperado? Muitas das vezes nós colocamos diante de Deus o problema, e quando demora-se um pouco o problema, nós pegamos e queremos resolver. Diz o Senhor nesta tarde: o teu problema já está nas mãos de Deus. Oh glória, oh aleluia. E se está nas mãos de Deus, aquieta-te, como disse a missionária, apenas espera do Senhor. Deus trabalha nesta tarde. Salmo 27, versículo de número, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Diz-nos a palavra de Deus, versículo 14: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O primeiro passo para a renovação espiritual na tua vida
vida é continuar esperando nele. Enquanto você espera nele, ele te renova, ele te revigora, ele te fortalece, ele, aleluia, reaviva a tua vida, ele torna novo as promessas de Deus. Sabe aquelas palavras que nós recebemos de renovação de promessas? É isso aqui, é esperar no Senhor. Eu não sei há quanto tempo o Senhor te prometeu aquela bênção. Passou-se tanto tempo, nesta tarde o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu renovo a promessa. E por que Ele não faz agora, pastor? Porque não chegou o tempo ainda. Mas enquanto o tempo não chega, vamos vivendo de renovação, renovo. Tem renovo de Deus para você nesta casa, porque Ele é Deus. O segredo é esperar nele. Aleluia. Não é esperar no homem. Quando eu espero no Senhor, escute aqui, ainda que a situação saia do nosso controle, como já saiu do teu, mas diz o Senhor, não sai do controle de Deus. Não sai do controle de Deus. Continua com o joelho no chão, a boca no pó, e Deus está trabalhando. Ele trabalha por aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. É a palavra que você precisava ouvir nesta manhã, nesta tarde. Ao orar e pedir a Deus uma palavra, o Senhor colocaste no meu coração este versículo, para que eu diga para você nesta tarde, através da palavra: Deus está trabalhando por aquele que nele espera. Quem aqui está esperando no Senhor? Pois eu tenho uma notícia boa: Deus está trabalhando por ti. Não é o pastor Tiago, não é o irmão A, não é o irmão B, é Deus. Deus está trabalhando por ti. É por isso que nesta tarde, debaixo da autoridade de Deus, eu quero dizer: tem milagre à vista, tem milagre à vista, porque Deus está trabalhando por você que está esperando nele. Bendito seja o nome de Jesus. Não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. O primeiro passo é esperar no Senhor, é confiar nele. E para esperar no Senhor você precisa estar em intimidade com ele, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Consequentemente, depois de esperar no Senhor, ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh glória! Sabe o que é renovar aqui? É tornar novo. Aleluia, não é reciclar, não. Deus nesta tarde vai tornar novas as tuas forças pelos olhos da fé. Campanhas de oração serão levantadas e o nome de Deus será glorificado. Deus está cobrando de alguém aqui. Levante a campanha novamente. Levante a campanha novamente. Porque parou os hinos cantados para que eu pudesse fazer aquele milagre. Levante, eu te dou forças. Eu te dou forças necessárias. Comece hoje novamente, porque deixastes, diz o Senhor nesta tarde. Ele torna a dar novas forças. Ele restaura, ele revigora. Renovarão as suas forças. E esta renovação, queridos, ela atinge todas as áreas de nossa vida. Porque o processo da espera, o processo da promessa falada, até o cumprimento da promessa tem a espera. E esta espera muitas das vezes ela nos desgasta fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Mas a renovação espiritual, traga pelo Senhor a nossa vida, vai restaurar, vai nos renovar a mente,
renovar o coração, renovar as forças. É por isso que muitas das vezes você vai conseguindo estar acima dos problemas. Os problemas vêm e você tinha tudo para parar, para desanimar, mas você continua de pé, com a Bíblia debaixo do braço, vindo para o culto, para a campanha de oração, dizendo: Deus é aquele que tem me sustentado dia por dia. E alguém olha e diz assim: eu não entendo porque fulano de tal, passando a luta que está passando, continua de pé. Sabe quem é? É Deus renovando as forças. É Deus renovando as forças. É Deus renovando as forças. Bendito seja o nome de Jesus. E você está aqui porque Deus tem te renovado. Os efeitos desta renovação: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, os efeitos, e subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. O primeiro efeito de que quando somos renovados, nós voamos acima das circunstâncias. A gente não conta derrota. É bem verdade que vem as situações difíceis, mas alguém pergunta: como está? E a gente diz como aquela mulher: vai tudo bem, nós estamos voando sobre as circunstâncias. Quando estamos renovados, ainda que a casa esteja desabando, mas nós continuamos olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Nós voamos na presença de Deus. Uma das características da águia, queridos, é voar sobre as tempestades. Naqueles dias que as tempestades são fortes, as águias estão voando sobre as tempestades. Assim é o crente renovado, ele está voando. Ainda que o marido não queira ser crente, os filhos desobedecendo, mas ele está na igreja orando, buscando a Deus, e ele não conta derrota. Ele está esperando no Senhor, voando sobre tudo e sobre todos, na certeza de que Deus se levantará por ele e vai agir, porque Ele é Deus. A águia, queridos, é uma espécie que vive cerca de 70 anos. Mas aos 40 anos, ela precisa tomar uma difícil decisão: ou se renovar ou parar por ali mesmo. Aos 40 anos o seu bico já está torto, já não pode mais comer a presa, as suas unhas velhas, torcidas também, já não pode mais agarrar a presa, e as suas penas velhas já não tem tanta facilidade de voar. Mas aos 40 anos, quando ela decide se renovar, ela some por cerca de 150 dias. Estou aqui resumindo a mensagem. Cerca de 150 dias, vai para um alto penhasco, e durante esses 5 meses começa o processo de renovação. Ela começa a bater o seu bico, muitas vezes sangrando nos penhascos. Aquele bico velho, mediante aquela atitude dela bater, sangrar, aquele bico velho sai, aquele bico velho cai e dá lugar a um bico novo. Aquelas unhas torcidas, velhas, que já não pega mais a presa, ela começa a bater no penhasco, bater, e aquelas unhas velhas, desgastadas, elas caem e nascem novas unhas para poder pegar a sua presa. Aí veio o processo mais difícil. Depois de ter bicos novos, depois de ter as garras novas, tem as suas penas já velhas pela oleosidade do seu corpo. Ela começa a arrancar uma por uma daquelas penas velhas. Processo dolorido, sangrando, mas arranca, porque bico novo, unhas novas, mas penas velhas, não pode mais voar. Ela começa a arrancar, e de repente ela é toda despenada, e de repente começa a surgir novas penas, e a águia está renovada para dar o mergulho da renovação. Assim é o crente, meus irmãos. Precisamos tomar uma decisão de nos renovar, ainda que muitas vezes alguém não venha dar notícia de você, dizer: ele morreu, não tem mais jeito, mas Deus está renovando nesta tarde a tua vida, e você continuará de pé. É Satanás dizendo: está morto, não tem condição, mas Deus renovando, porque Ele é Deus. Espera no Senhor e Ele te fortalecerá. Oh, aleluia. O nosso horário já chegou. Fique de pé nesta tarde em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.
Eu quero orar por aqueles aqui que carecem, precisam de renovação. Quem precisa? Eu preciso. Aonde você está? A oração nesta noite é para que Deus nos dê forças, para que Deus nos dê novas forças, para continuarmos acima das circunstâncias hostis que o mundo nos coloca. A oração nesta tarde é para que você levante aquele altar de oração. É para que hoje você já não vê mais o seu esposo crente. Pastor, já orei tanto e eu não consigo mais ver ele crente, a visão se perdeu. Mas nesta tarde Deus renova a tua visão espiritual. Deus vai te dar uma nova visão. Você vai voltar a ver Ele, em nome de Jesus. Entrar por esta igreja crente, porque Deus te dá visão espiritual do milagre nesta tarde. Oh glória! Você voltará a ver aquele emprego como uma bênção na tua vida. Aquele emprego será escape espiritual para muita gente, diz o Senhor. Mas Deus nesta tarde renova a tua visão espiritual, para que você veja o milagre de Deus na tua vida. Fecha os teus olhos nesta tarde em nome de Jesus. Oh amado Espírito Santo, em tua presença nós estamos, Senhor. A tua palavra foi pregada nesta tarde, Senhor amado. Eu te apresento a tua filha, o teu filho que chegou até esta casa, cansado, sobrecarregado, mas tu tens alívio para nossa alma, Senhor. Esta palavra, meu Deus, falou o meu coração, fala o coração do teu servo e da tua serva. Renova as nossas forças, renova as nossas forças, renova a nossa visão espiritual, Senhor. Renova, Jesus. Dai-nos visão de águia, Senhor. Oh glória! Porque quando temos visão espiritual, não paramos de orar. E a campanha é orando em todo o tempo, Senhor. Não deixe nós pararmos de orar, não deixe nós retrocedermos. Oh Pai amado, opera! Em nome de Jesus, renova as forças da tua serva, Senhor. Renova as forças do teu servo. Amado Espírito Santo, tu dá vigor nesta tarde. Dai-nos vigor, dai-nos força. Vai tirando, ó Pai, toda fraqueza, toda frieza espiritual e nos coloca de pé, de pé. Aleluia, glória a Deus. 12, portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Deus nesta tarde te dá força para que a tua mão continue levantada com sinal de autoridade espiritual. Trabalha, Jesus. Trabalha, Jesus, opera, Jesus. Opera, meu Deus, opera, meu Deus. Opera em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo. Saia daqui renovada. Saia daqui renovado espiritualmente em nome de Jesus. Receba força, receba graça. Oh, glória! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha o renovo de Deus para a tua vida. Olha o renovo de Deus para o teu ministério. Olha o renovo de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos, para os teus sonhos. Deus nesta tarde renova. Ele é o Deus do renovo. Ele é o Deus de graça. Ele é o Deus de unção. Ele é o Deus de vigor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre os seus olhos antes da bênção apostólica. Há alguma pessoa para Jesus nesta tarde?